Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre como diluir a massa de vidraceiro, um passo crucial para obter um acabamento perfeito em seus trabalhos de reparo e decoração. Vamos começar falando sobre os tipos de massa que existem. Existem diversos tipos de massa no mercado, cada um com suas características e aplicações específicas. As mais comuns são a massa acrílica e a massa de gesso. Agora, vamos falar sobre as proporções corretas para diluir a massa. A proporção ideal varia de acordo com o tipo de massa e a aplicação desejada. Geralmente, a proporção é de 1 parte de água para 3 partes de pó. Mais importante verificar as instruções do fabricante na embalagem, pois cada marca pode ter suas próprias recomendações. Para preparar a mistura de massa, você vai precisar de um recipiente limpo e seco. Adicione a água ao recipiente, em seguida, adicione o pó aos poucos, misturando com uma espátula ou um misturador de massa. Misture bem até obter uma consistência homogênea e sem grumos. Se você for misturar a massa manualmente, use uma espátula de aço inoxidável. Misture a massa com movimentos circulares, pressionando a espátula contra o fundo do recipiente. Continue misturando até obter uma consistência uniforme. Se você for utilizar um misturador de construção, escolha um modelo com velocidade variável e um batedor adequado para misturar massa. Ajuste a velocidade do misturador para um nível baixo e adicione a massa aos poucos, misturando até obter uma consistência homogênea. A consistência correta da solução é fundamental para um bom resultado. A massa deve estar lisa, sem grumos e com uma consistência cremosa. Se a massa estiver muito seca, adicione mais água aos poucos, misturando bem. Se a massa estiver muito líquida, adicione mais pó aos poucos, misturando bem. Agora, vamos falar sobre as nuances da diluição de diferentes tipos de massa. A massa acrílica é um tipo de massa que seca rapidamente e fácil de aplicar. Para diluir a massa acrílica, adicione água aos poucos, misturando bem até obter uma consistência cremosa. A massa acrílica pode ser aplicada em superfícies lisas ou irregulares, como paredes, tetos e móveis. A massa de gesso é um tipo de massa que seca mais lentamente e mais resistente à água. Para diluir a massa de gesso, adicione água aos poucos, misturando bem até obter uma consistência cremosa. A massa de gesso pode ser aplicada em superfícies lisas ou irregulares, como paredes, tetos e móveis. Lembre-se de que a diluição da massa é um processo que exige atenção e cuidado. Siga as instruções do fabricante e experimente até encontrar a consistência ideal para a sua aplicação. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Até a próxima! Olá pessoal, hoje vou mostrar como diluir a massa de vidraceiro. E um processo simples, mas com algumas peculiaridades que podem fazer a diferença no resultado final. Vamos começar com a mistura de cimento. A primeira coisa que você precisa fazer é ler as instruções do fabricante. Cada marca tem suas próprias proporções de água e cimento, então é importante seguir as recomendações. Geralmente, você vai precisar de um balde ou um balde para misturar. Adicione a água primeiro e depois o cimento, misturando bem com uma pará ou um misturador de concreto. Continue misturando até obter uma consistência homogênea e cremosa. Agora vamos falar sobre a massa de polímero. A massa de polímero é um pouco mais fácil de misturar. Você pode usar um balde ou um balde para misturar. Adicione a massa de polímero ao balde e adicione água aos poucos, misturando com uma espátula ou um misturador de massa. A consistência ideal e uma massa lisa e fácil de espalhar. E por último, a massa seca. A massa seca é geralmente vendida em pó e precisa ser misturada com água. As proporções de água e pó variam de acordo com a marca, então é importante ler as instruções do fabricante. Você pode usar um balde ou um balde para misturar. Adicione a água primeiro e depois o pó, misturando bem com uma pará ou um misturador de concreto. Continue misturando até obter uma consistência homogênea e cremosa. Para misturar a massa, você pode usar um berbequim elétrico ou uma chave de fendas com um misturador de massa. Se você estiver usando um berbequim elétrico, certifique-se de usar uma velocidade baixa para evitar que a massa seja projetada para fora do balde.
Agora vamos falar sobre as ferramentas e consumíveis que você vai precisar para o trabalho. Você vai precisar de um balde de mistura, um berbequim elétrico ou uma chave de fendas com um misturador de massa, uma espátula, uma colher de pedreiro, uma lixa, uma escova, uma fita adesiva, um pano e água. Lembre-se de usar luvas e óculos de proteção ao trabalhar com massa de vidraceiro. E sempre siga as instruções do fabricante para obter os melhores resultados. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais.